Bem, se bem me recordo, você disse que esse problema do evolucionismo teísta está em eliminar a nossa necessidade de um Salvador, correto? Bom, se este é o caso, e agora o papado está dizendo que nós agora acreditamos na evolução, quais são as razões que eles estão dando agora para necessitarmos de um Salvador? Pergunta muito boa esta. Me deixe responder desta maneira. A religião da Igreja Católica engana as pessoas. E por tabela, também engana os líderes políticos. Então, as cerimônias da Igreja Católica Romana são para cativar a maioria, para fazer com que o povo pense que os políticos acham que eles são, você sabe, pecadores que precisam de salvação. Mas eles próprios não acreditam nisso, certo? Isto é apenas para enganar as massas. E tem funcionado muito bem, não? Por exemplo, a ideia de que você precisa orar para Maria. Os liberais não acreditam nisso. Mas eles querem que as pessoas acreditem nisso para que elas permaneçam dependentes da igreja. Por outro lado, a parte política do Vaticano precisa ser capaz de se relacionar com os políticos do mundo, a fim de influenciar esses líderes a fazer o que eles querem. Ou seja, a Igreja Católica é híbrida. É uma união entre igreja e Estado, o que é muito perigoso, ter esses dois aspectos reunidos. Mas, Pastor Bohr, o que você acha que eles realmente acreditam? Eu acredito que no fundo de seus corações eles sejam ateus. Mas eles nunca vão dizer isso, porque se um dia o fizerem, o que vai acontecer com aqueles que o seguem? O quê? Agora eles viraram ateus? Mas como assim? E todas essas cerimônias de orações para Maria que fazemos? Se nada disso é verdade. Então, eles precisam criar uma fachada. Na verdade, me permitam compartilhar algo com vocês. Na próxima quinta-feira, eu viajarei para a Espanha. Eu vou pregar lá sobre o livro de Daniel. Pelos últimos 6 meses, eu tenho me correspondido com um padre espanhol. E provavelmente alguns de vocês receberam pedidos de arrecadação nas suas caixas de e-mail. Enfim, mas esse padre foi profundamente tocado pela mensagem adventista. Ele tem nos assistido pelo YouTube, ele tem assistido o Walter Weiss, ele tem assistido ao Doug Batchelor, nos últimos 2 ou 3 meses tem assistido Secrets Unsealed, e eu recebi um e-mail dele dizendo que ele acredita que Ellen White é a profetisa de Deus, ele acredita que os mortos realmente estão mortos, que o sábado é o dia de descanso. Ele também acredita em 1844, e eu sei muito bem o que a Igreja Católica pretende com a formação espiritual e as orações contemplativas. Gente, ele sabe muito mais sobre adventistas do que a própria Igreja Adventista. Mas ele pediu para ser batizado. Então, uma das razões pelas quais eu estou indo para lá é justamente para batizar esse padre católico, lá na Espanha. Então, não são apenas os leigos que estão assistindo à programação conservadora adventista, mas também os inteligentes. Veja, não estou dizendo que os leigos não são inteligentes, não é isso. Eu estou dizendo que pessoas que conseguiram estudar bastante, que fizeram uma universidade, essas pessoas estão começando a perceber que o lugar onde elas estão agora não é o lugar correto, que elas precisam procurar algo melhor. Também há um outro indivíduo, e eu contei a história dele na última campanha de arrecadação que fizemos. Este indivíduo na Colômbia, que também assistiu à nossa programação, ele contactou o pastor adventista, estudou a mensagem, se tornou adventista, e veja, é um indivíduo muito bem de posses, muito rico. E ele me pediu que eu voltasse para a divisa entre a Colômbia e o Equador. Ele disse, eu vou alugar o anfiteatro mais luxuoso
pagarei todas as suas despesas e eu quero que você apresente uma série focada para as pessoas mais cultas. Então, mais tarde neste ano, eu irei para a Colômbia para fazer isso. Basicamente, este indivíduo, esse homem, ele lida com milhões de dólares. E ele abraçou a mensagem adventista. Então, não somente entre os mais simples, mas também entre aqueles que têm muita educação. Há um grande interesse sobre as coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia. Na verdade, esta é a razão pela qual nós existimos, o nosso ministério Secret Unsealed, para propagar a verdade presente da Igreja Adventista. Eu gostaria de saber como a maçonaria se encaixa em tudo isto. Bom, os maçons são uma sociedade secreta, assim como o Opus Dei. E os jesuítas? Eu ouvi, veja bem, ouvi que os jesuítas e os maçons não se gostam muito. Então, é difícil dizer, porque afinal eles são sociedades secretas, eles não revelam muitas coisas, então não temos certeza sobre como eles se relacionam. Além, claro, dos rumores que escutamos. Mas Ellen White diz que devemos ser contra as sociedades secretas e nunca se juntar a uma delas. Sabe, algumas pessoas dizem que no local onde Ellen White está enterrada há um obelisco e que o obelisco é um símbolo maçom. Então dizem que ela era maçom porque tem um obelisco no túmulo dela. Mas, gente, há muitas citações de Ellen White onde ela condena os maçons. Além disso, no cemitério onde ela está enterrada, em Battle Creek, existem inúmeros outros obeliscos de pessoas que nunca foram maçons. Ou seja, um obelisco era simplesmente algo que se colocava nos túmulos naqueles dias. E assim eles não têm conexão nenhuma com a maçonaria. Bem, eu gostaria de responder melhor sua pergunta, mas como elas são secretas, não sabemos de tudo. Mais alguma pergunta? Muito bem. De acordo com a sua explicação, os papas João Paulo I e II eram semelhantes? Por que um foi eliminado e o outro não foi eliminado? Eu acredito que é porque durante o papado de João Paulo II, os jesuítas ainda não tinham uma grande e forte influência no papado. Creio que foi um processo que levou tempo. Veja bem, o Bento XVI ficou lá por vários anos, e durante esses anos os jesuítas ganharam poder. Ganharam influência suficiente a fim de fazê-lo renunciar e assim elegeram um Papa jesuíta. Falando nisso, mesmo o Papa Bento XVI tendo prometido que ficaria nas sombras e não seria mais visto, recentemente disse que... Eu vou explicar melhor daqui a pouco. O Papa Bento XVI está em guerra com o Papa Francisco em relação ao celibato. Porque vocês devem saber, mas o Papa atual se mostrou aberto para a possibilidade de que os bispos lá na Amazônia se casem, porque eles não conseguem achar padres suficientes. Então, resumindo, a questão é que naquela época eles não tinham força suficiente, mas agora eles têm. E então decidiram se livrar do Papa tradicionalista e eleger um de acordo com os seus propósitos.